Elano Ralph Blumer, nascido em Iracemápolis, São Paulo, em 14 de junho de 1981, é um nome que ressoa com a história recente do futebol brasileiro, especialmente ligado ao Santos Futebol Clube. Sua trajetória é marcada por uma ascensão meteórica ao lado de uma das gerações mais talentosas do futebol nacional, passagens por grandes clubes europeus e um papel de destaque na seleção brasileira. A história de Elano começa de forma humilde, nas categorias de base do Guarani, onde atuou entre 1998 e 2000, demonstrando desde cedo uma visão de jogo acima da média e uma notável capacidade de finalização. Após uma breve experiência na Inter de Limeira, o jovem meio-campista chamou a atenção do Santos, clube que se tornaria o palco de sua consagração e onde ele se tornaria um ícone. Em 2001, Elano chegou a Vila Belmiro e rapidamente foi promovido ao time profissional, integrando uma safra histórica que incluía nomes como Diego, Robinho, Alex e Renato. Sob o comando do técnico Emerson Leão, essa equipe, apelidada de Meninos da Vila, reescreveu a história do clube. Em 2002, o Santos quebrou um jejum de 18 anos sem títulos nacionais ao conquistar o Campeonato Brasileiro. Elano foi peça fundamental nessa campanha, atuando em diversas posições e marcando um gol crucial na final contra o Corinthians, um dos maiores rivais do clube. Sua versatilidade em campo, capaz de jogar no meio-campo, na lateral direita ou como segundo atacante, lhe rendeu o carinhoso apelido de Coringa da Vila. A consagração se repetiu em 2004, quando o Santos conquistou o bicampeonato brasileiro, solidificando Elano como um dos grandes ídolos daquela geração. No total, entre 2001 e 2004, ele vestiu a camisa 11 do Peixe em 212 jogos, marcando 48 gols, e participou da campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores da América de 2003, perdendo a final para o Boca Juniors. A qualidade de seu passe e a precisão de seus chutes de média e longa distância já eram características marcantes de seu jogo. O sucesso no Brasil e as primeiras convocações para a seleção brasileira abriram as portas da Europa. Em janeiro de 2005, Elano foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 7,6 milhões de euros, um valor considerável para a época. Sua transferência marcou o início de uma bem-sucedida jornada no leste europeu, onde ele se adaptou rapidamente ao futebol mais físico e tático. No Shakhtar, Elano manteve a regularidade como meio-campista e conquistou o bicampeonato ucraniano nas temporadas 2004-05 e 2005-06, além da Supercopa da Ucrânia em 2005. Seu desempenho na Ucrânia foi tão notável que ele se tornou o primeiro jogador de um clube ucraniano a ser convocado para a seleção brasileira, um feito histórico que demonstrou a sua importância e o reconhecimento internacional de seu talento, sendo chamado pelo técnico Dunga em 2006 para um amistoso contra a Noruega. Sua passagem pelo Shakhtar totalizou 79 jogos e 23 gols, consolidando-o como um jogador de nível europeu. Em agosto de 2007, o meio-campista deu um salto para a Premier League, sendo contratado pelo Manchester City, da Inglaterra, por 8 milhões de libras, cerca de 12 milhões de euros. A contratação foi um pedido do técnico sueco Sven-Göran Eriksson. No City, Elano rapidamente se destacou, tornando-se o segundo brasileiro a vestir a camisa dos Citizens. Ele marcou seu primeiro gol em 29 de setembro de 2007 contra o Newcastle. 8 dias depois, brilhou contra o Middlesbrough com 2 gols, o primeiro em um chute espetacular a 25 metros de distância e o segundo em uma cobrança de falta precisa, demonstrando sua precisão e potência nas bolas paradas. Foi titular na primeira temporada com Eriksson e conseguiu se firmar na equipe mesmo após a chegada de Mark Hughes, na temporada 2008-09. Sua técnica e visão de jogo eram muito apreciadas pelos torcedores ingleses. Sua passagem pelo Manchester City somou 80 jogos e 18 gols. Em julho de 2009, Elano se transferiu para o Galatasaray, da Turquia, por 7 milhões de euros. Sua chegada a Istambul foi apoteótica, sendo recebido no aeroporto por mais de 1.300 torcedores, uma demonstração da paixão turca pelo futebol. No clube turco, ele recebeu a camisa 9, um número de peso que já pertenceu ao ídolo Hakan Şükür, e manteve a titularidade e boas atuações nas temporadas 2009-10 e 2010-11. Foram 47 jogos e 8 gols pelo Galatasaray. No entanto, o desejo de retornar ao Brasil e ao Santos, seu clube de coração, falou mais alto, e o Peixe o contratou por 7 milhões de reais. A seleção brasileira foi outro palco de glórias para Elano. Convocado desde 2004, ele participou das conquistas da Copa América de 2007, na Venezuela, e da Copa das Confederações de 2009, na África do Sul, ambas sob o comando de Dunga.
O auge de sua carreira na seleção veio na Copa do Mundo de 2010, também na África do Sul. Titular da equipe, o meia marcou 2 gols na fase de grupos, o segundo na vitória por 2-1 sobre a Coreia do Norte e o terceiro na vitória por 3-1 sobre a Costa do Marfim. Sua performance inicial o colocou entre os destaques do time. Infelizmente, uma grave lesão o tirou das partidas finais, e ele não pôde participar do jogo que culminou na eliminação do Brasil contra a Holanda nas quartas de final, um momento que muitos consideram crucial para o destino da seleção. Em 2011, foi convocado para a Copa América, mas o Brasil foi eliminado pelo Paraguai na decisão por pênaltis, onde Elano acabou perdendo uma cobrança. No total, foram 51 jogos e 9 gols pela seleção principal. O retorno ao Santos foi anunciado em 30 de novembro de 2010. O Coringa voltou com um início avassalador. No Campeonato Paulista de 2011, foi artilheiro com 11 gols, ao lado de Liedson, e eleito para a seleção do torneio, ajudando o Santos a ser campeão. O ponto alto foi a conquista da Copa Libertadores da América de 2011, o terceiro título do clube, ao lado da nova geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso. O Santos venceu o Peñarol na final, no Pacaembu, por 2-1. Apesar de um período conturbado com lesões e polêmicas pessoais, Elano ainda participou do Mundial de Clubes da FIFA em 2011, onde o Santos foi derrotado por 4-0 pelo Barcelona de Messi. Sua segunda passagem pelo Santos somou 75 jogos e 17 gols. Em 2012, após passar por alguns desentendimentos com a diretoria, Elano foi negociado com o Grêmio, em uma troca que envolveu o atacante Ezequiel Miralles. No clube gaúcho, ele marcou o primeiro gol oficial da Arena do Grêmio, em 2013, em um chute de rara felicidade, de longa distância, no ângulo, contra a LDU pela Copa Libertadores da América. Esse gol, que levou a decisão para os pênaltis e garantiu a classificação do Grêmio, é um dos momentos mais emblemáticos da história recente do clube. Sua passagem pelo Grêmio somou 69 jogos e 15 gols. Em 2014, foi emprestado ao Flamengo, mas sua passagem foi marcada por uma sequência de lesões e apenas 15 jogos e 3 gols, o que levou o clube da Gávea a devolvê-lo ao Grêmio, que posteriormente rescindiu seu contrato. Em setembro de 2014, Elano teve uma breve e vitoriosa passagem pelo Chennai, da Índia, onde foi um dos destaques na Superliga Indiana, sagrando-se campeão e artilheiro da competição com 8 gols em 11 jogos. Em 2015, retornou ao Santos para sua terceira passagem, conquistando o Campeonato Paulista de 2015, seu terceiro título estadual pelo clube. Em junho de 2015, foi emprestado novamente ao Chennai, e em dezembro retornou ao Santos para sua quarta e última passagem, jogando o Paulistão de 2016. Ele anunciou sua aposentadoria em 7 de dezembro de 2016, encerrando uma carreira de sucesso. Após pendurar as chuteiras, Elano iniciou sua carreira como treinador. Começou como auxiliar técnico no Santos e chegou a comandar a equipe principal em algumas partidas. Sua carreira como técnico inclui passagens por Inter de Limeira, de 2019 a 2020, Figueirense, 2020, Ferroviária, de 2021 a 2022 e 2023, e Náutico, 2022. A transição para a beira do campo mostra seu desejo de continuar ligado ao futebol, agora transmitindo sua experiência e conhecimento tático para novas gerações. A trajetória de Elano é um testemunho de talento, versatilidade e paixão pelo futebol, deixando um legado de títulos e momentos inesquecíveis em todos os clubes por onde passou. Sua história é a de um jogador que soube se reinventar e se adaptar, tanto dentro quanto fora das 4 linhas, sempre com a marca de sua técnica apurada e a precisão de seus chutes. Ele é, sem dúvida, um dos grandes nomes do futebol brasileiro do século XXI.